Começando, estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui, né, a essa live aqui do dia 3 do 6, do 8, né? A primeira live aqui do mês no mês de agosto aqui, né? Essa live a gente já fez sábado passado, mas o Claudio Senaga não pôde fazer, né? Então, a gente remarcou ela para hoje, né? O nosso grande assunto aqui hoje, o nosso assunto aqui vai falar, a gente vamos falar sobre o caso mais emblemático, na minha opinião, da ufologia brasileira, né? Que foi a Operação Prato. Gente, foi tão impressionante esse caso, né? Que, ó, algumas coisas vocês vão raciocinar aqui comigo, que eu vou falar, se eu chamar o Cláudio aqui, né? O que acontece naquele caso ali, gente? O que aqueles seres, em primeiro lugar, queriam com aquele local? Ou seja, por que só aconteceu naquele local e não aconteceu mais em lugar nenhum? Outra, que raio que era esse que atingiu o peito das pessoas e eles cicatrizavam em poucas horas? O que é que era extraído dessas pessoas, né? Que eles queriam? Na minha opinião, é algum tipo de genética, sangue, alguma coisa, né? Mas para quê? Por quê? Que estudo era esse que estavam fazendo naquele local ali da Operação Prato, né? Outra coisa, muita coisa envolta, né? Por que que o grande personagem, o Coronel Holanda, deu uma entrevista de 3 horas? Gente, não se enganem. A entrevista que existe no YouTube de 1h30 do Herege Holanda, ela é 3 horas original. Elas são 3 horas. Não é 1h40, igual você está achando aqui no YouTube, não, porque o YouTube não deixa por causa de direitos autorais. Boa noite, Vinícius Pacheco, Alisson Augusto. Eu já vou chamar aqui o nosso convidado aqui. Boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, meu muito obrigado, né? Para esse assunto emblemático. Ô, Wellington, mais uma vez aí, prazer falar com você e peço desculpas por não ter podido atender o compromisso na semana passada, mas eu estava aí Nem sempre extremamente pode. atarefado, trabalhando feito um louco e realmente não pude comparecer semana passada, né? Mas estamos aqui agora e vamos falar sobre a Operação Prato, né? Aí, e você considera o melhor caso da ufologia brasileira, né? O melhor, não dá nem para chamar de caso, né? É um verdadeiro fenômeno ambulante, certo? Durou muitos meses bom, o pico, né? Durou alguns meses, né? O pico do fenômeno, mas o fenômeno que se estendeu aí por 2, 3 anos, né? E que na verdade já tinha começado antes, né? Bem antes, e que continuou também mais tarde. Talvez nunca tenha terminado, né? Eu acho que vira e mexe ainda deve acontecer casos nessas regiões e até mesmo é um fenômeno que se espraiou para outros lugares do mundo, certo? Aconteceram casos semelhantes ao que se viu lá em outros lugares do mundo também, né? É isso aí, Elton. Mas, Wellington, se me permite eu fazer apenas me lembrei aqui, fazer aqui uma pequena correção aqui para mim, se me permite, Wellington. É o Sim. seguinte, então, eu vou fazer é que muita gente me acompanha e deve ter assistido a última live que eu fiz com o André de Pierre, e está até no meu canal essa live, sobre a abertura das Olimpíadas, né, sobre essa famigerada abertura, aí, acho que muita gente viu e que ficou horrorizado, né, com o que viu. Está todo mundo aí comentando, até pessoas que não são cristãs estão comentando, né? Tal foi o nível de obscenidade, de baixaria que se viu, né, nessa abertura. E só que eu cometi um engano, uma gafe lá, viu, o Wellington? Isso que eu queria falar, como muita gente assistiu aquela live, eu queria fazer uma retratação aqui, fazer uma correção. Aliás, quem me chamou a atenção para essa gafe que eu cometi foi o meu amigo Bira, o Bira Câmara, que certamente está assistindo, ele assiste aí todas as lives, assiste todas as suas lives também. E, então, é ele que me chamou a atenção, porque eu cometi um erro grotesco lá, e eu vou fazer uma correção aqui, que eu disse que depois da Revolução Francesa, a França não produziu, a França decaiu, né, começou a decair culturalmente. Isso aí é uma meia-verdade ou uma não-verdade, porque eu acabei falando, eu deveria ter falado da seguinte maneira, não é que a França, depois da Revolução Francesa, não produziu
a sua cultura decaiu. Não foi bem isso, certo? O que aconteceu é que a cultura francesa, ela não foi afetada pelo que aconteceu na Revolução Francesa, e muito pelo contrário, a cultura francesa vicejou demais no século XIX, até o início do século, até meados do século XX, né? Eu devia ter falado que a cultura francesa ela começou a sofrer uma decadência depois que o marxismo, né? O marxismo acabou se tornando predominante na França, mas a França, mesmo com a Revolução Francesa, a despeito da Revolução Francesa, teve aí uma das culturas mais pujantes, se não a mais pujante no século XIX, né? Em todas as áreas, literatura, principalmente literatura, né? Tivemos Balzac, Victor Hugo, certo? Uma infinidade de Maurice Maeterlinck, uma infinidade de escritores, né? Então, na área literária, na área musical, Edith Piaf, né? Teatral, né? Com Molière, né? Tivemos aí também na área no cinema, né? Não só a Nouvelle Vague, mas toda a corrente, né, do cinema francês, aí François Truffaut, aí meus preferidos. Quer dizer, foi uma maneira que eu falei que eu acho que não estava correta, certo? Então não é que a França, depois da Revolução Francesa, não decaiu, né? No século XIX teve uma grande pujança, até na área de antropologia, né, com o Lévi-Strauss, na área de antropologia estrutural. Praticamente a França foi um dos países que mais fizeram a antropologia cultural se avançar, né? Antropologia social, sociologia, todas as áreas. Então eu me expressei mal. Então fica esta correção aqui, até porque o Bira, a Câmara, para quem não conhece, ele é um dos maiores intelectuais do Brasil, né? Um dos maiores. Ele é meu mestre, né? Foi ele que praticamente me formou, sabe? Em todas, me formou aí, me ensinou demais, né? Quase todos os livros que eu li foram por indicação dele, etc. E o Bira é um grande especialista na França, sério, em questões da França. Ele é talvez o maior especialista do Brasil, o maior intelectual do Brasil entendido na cultura francesa, né? E então eu faço a correção. Desculpa aí, o Wellington, ter feito essa correção, mas vamos falar da Operação Prato aí, vamos lá. Não, tranquilo, depois você faz um corte e põe lá no seu canal também, né? Valeu, obrigado, valeu. Eu vou precisar mesmo fazer essa correção aí, porque foi um erro grotesco. Então, eu falei muita besteira também, não foi só essa, não. Geralmente eu falo muita bobagem, mas eu acho que essa foi a maior, viu? Eu me expressei mal, na verdade, né? Na hora que você está falando, né, numa live, às vezes você não fala de uma maneira como deveria falar, né? Você acaba falando de uma maneira muito apressada e tal, e sai algo muito genérico. Então, foi um erro aí, mas já está explicado. Vamos lá. Que na ufologia também, a ufologia francesa é uma das... vicejou demais no século XX, né? Uma das melhores, né? Para mim, a ufologia francesa é a melhor, muito melhor que a ufologia americana, né? Só para citar Jacques Vallée, não precisa citar mais ninguém, né? A Aimé Michel, né? Tantos ufólogos franceses aí de primeira, né? Então é isso, Wellington. Vamos lá. Então, para a gente já começar aqui, né? Tem muitas perguntas que ficam em cima desse caso, né? Como eu já falei no começo aqui, né? Ou seja, que seres que é esse que estavam naquelas naves que vinham, né? De outro planeta, de outra galáxia, né? Para atingir o peito das pessoas aqui. Aquelas pessoas, né? Para falar a palavra mais exata, elas foram agredidas. Né? Só que que acontecia? Né? Elas recebiam ferimento no corpo que cicatrizava em poucas horas. Alguma coisa, né, Cláudio, com certeza, era tirado dessas pessoas para algum tipo de estudo. Ou até para fazer, inclusive, gente, genética, para fazer uma semeação de seres humanos em outro planeta. Tem isso também. Eu acredito muito nisso, e muito mesmo. Porque tem casos de ufologia, né, Cláudio? Você deve ter ouvido falar que o ser veio aqui, fez filho da mulher, pegou ele e levou embora. Conheço caso assim. Você sabe que eu tratei muito disso aí no meu livro, né? Exatamente, então você já sabe. Encontros cercanos de todos os tipos e por aí vai, né? Tratei muito disso. Mas a gente vai começar com o seguinte, eu quero já falar com você aqui, né? Por que teve essa Operação Prato? Como ela começou? O que fez a Força Aérea chamar
uma equipe de policiais, né, da Força Aérea, mesmo o capitão Holanda, para fazer essa operação. Então agora, né, as palavras é com você, né? Aí eu vou te fazendo as perguntas à medida que você for terminando de responder, né? Não, olha, sabe o que Pessoal, aconteceu? já deixa as perguntas Eu aqui que acho que depois que pouca... eu terminar de explicar, É. ele já responde Bom, vocês. olha, Okay? então, essas questões todas eu expliquei num artigo enorme, né? Escrevi um artigo enorme sobre a Operação Prato, está no meu Patreon. E eu fiz um vídeo, né, também um vídeo, acho que quase 1 hora, algo assim, entende? Só que o YouTube censurou, certo? Aqui o YouTube, ele achou por bem censurar porque ele entendeu que, sabe? Mas acontece assim, o YouTube, ele são os algoritmos que acabam censurando, né? Como você fala de casos muito pesados, acontecimentos pesados, o YouTube entende como algo, né, impróprio, entende? Então, o meu vídeo foi impugnado. Eu só consegui colocar algumas partes no meu canal. Só algumas partes desse grande vídeo que eu fiz. Mas, Wellington, então, já que ninguém vai poder ver o vídeo completo por enquanto, né? Vamos tentar falar aqui e de modo que o YouTube não nos entenda mal, certo? Mas o Wellington, então, o que aconteceu? O que aconteceu? Acho que pouca gente sabe disso. Na verdade, os militares eles foram até a região e foram até tardiamente, né? Eles chegaram na região já ali nos últimos meses de 1977, quando o auge do fenômeno até já estava, né? O fenômeno já tinha chegado ao auge, meados de 77, e os militares chegaram logo depois desse auge, né? E quando o fenômeno já estava um pouco já em decrescente, certo? Os militares foram à região, Wellington, na verdade, por questões políticas, porque vamos lembrar que na época estávamos no regime militar. Já era uma época quase que estávamos próximos da abertura já, mas ainda havia temores, né? E a guerrilha já havia sido debelada. A guerrilha do Araguaia, para a gente lembrar, foi debelada em 74, 75, né? Já estava debelada, não havia nenhum grande movimento mais guerrilheiro no Brasil, havia apenas grupos esparsos, e o temor dos militares, os militares ainda tinham eles tinham muito temores, né, de que pudesse haver um ressurgimento da guerrilha, e então eles foram à região atraídos por várias histórias e boatos, né, e em primeiro lugar para eles se certificarem de que o que estava acontecendo não oferecia perigo à segurança nacional ao regime, nada que estivesse colocando o regime em risco, né? Então, essa foi uma das primeiras motivações. É claro que essa motivação veio junto com a solicitação de vários prefeitos de várias cidades, né, cidades que estavam sofrendo assim um assolamento de ataques, de cidades que ficavam quase desertas por causa disso, pessoas em pânico, e os próprios prefeitos encaminharam ofícios para a Força Aérea, para a Aeronáutica, né, solicitando providências, uma intervenção. Então, isso também contribuiu para que os militares fossem à região, né? Então, mas a motivação inicial mesmo foi motivação política, certo? Então, foi isso, Wellington. Foi assim que começou o negócio. Certo? Beleza, então. Mas antes... Oi? Vamos explorando aí mais questões, vai lá. Uhum. Então, eu já vou passar aqui rapidinho, peraí só um segundinho. O Luciano Diniz está perguntando assim para você aqui, para você falar do caso Varginha, mas eu acho que você não gosta muito de falar desse caso, vai ser um pouco fora do tema também. Fica a seu critério, se você quiser falar. Não entendi, caso o quê? Varginha.
Ah, o caso Varginha? Não, a gente pode falar numa outra hora, né? Acho que nós estamos falando do caso da Operação Prato hoje, não é isso? Você que sabe, Wellington. Mas não, o caso Beleza, Varginha, então por exemplo, a gente marca um tema especial. não, eu já falei que eu não pesquisei o caso Varginha em campo, não posso, Exatamente. certo? E a fundo, né? Não me envolvi com esse caso. O que eu pesquisei, eu já expliquei, é que muita gente, às vezes, está me vendo pela primeira vez, né, Wellington? As pessoas muitas vezes não sabem disso e tal, mas as pessoas sempre querem saber esses assuntos, né, esses assuntos mais candentes, aí, mais, né, mais famosos também, né? Mas a gente já falou, né, Wellington, acho que em outras lives sobre o caso Varginha, não falamos? Você me perguntou já várias vezes, eu já falei. Você não falou da mesma forma. Não, lógico, mas cada vez a gente fala de uma forma, às vezes. Né? Mas, não, mas eu já falei, eu já escrevi sobre o caso, entende? Eu já falei 1000 vezes aí, a mesma história. O Birajara me pediu um artigo, escrevi para a UFO, né? E um artigo assim mais na linha cultural, né? Analisando os aspectos culturais do caso, etc. Certo? Eu sempre fui muito cético em relação ao caso Varginha, nunca escondi isso, olha. Você sabe disso, entende? Eu tenho várias ressalvas em relação ao caso e, embora eu respeite muito aí os pesquisadores, eu sou amigo do Edson, né, Boaventura, que acho que é o maior hoje, o mais entendido aí, né, do caso Varginha, né, e o próprio Birajara, certo? Eu já conversei com ele uma vez, certo? Mas eu nunca nunca tive oportunidade de ir lá em Varginha, entendeu? Eu falo mais de casos que eu tive envolvimento mais direto. Eu nunca pude ir lá em Varginha, Eu etc. já Entende? fui. Então, legal. Mas eu gostaria de, talvez um dia, quem sabe, né? Mas a gente é ocupado com tantos assuntos, tantos casos aí, certo? E Não, eu com vou te muita jogar gente. real, viu? Ô, claro, vou te jogar real. Não vale a pena hoje em Varginha, não, tá? Certo. Você só vai conseguir alguma coisa no zoológico de Varginha, se o, se o cara lá ainda estiver dando entrevista, né? E do Não, resto, tudo tá cobrando porque para é falar. assim, né? Eu presumo que sim, né? Porque o Wellington, ó, vamos ver aqui. Acho que as meninas já estão de saco cheio de serem incomodadas, né? Acho que todo dia Não, deve elas aparecer alguém cobram querendo. para dar entrevista. Nossa, Todos então, acho eles, que todo todos dia eles. alguém Só o deve Marcos bater no Pina do colo delas. zoológico que não te cobra. Não, eu acho que elas podiam até fazer isso o tempo integral, praticamente, porque não é isso, Wellington? Ficar o tempo inteiro só dando entrevista, entendeu? Que elas, não sei se é isso que elas estão fazendo também, não sei. Mas eu acho que as garotas são pessoas muito boas, muito íntegras. Eu não tenho nada. Eu já falei aqui outras vezes que eu acho que o relato das meninas, né, é o que há de mais verdadeiro no caso Varginha. Né? Foi o que deu origem ao caso Varginha, foi o relato delas, certo? E a partir do relato delas, que eu considero legítimo, eu acho que elas viram algo ali. Agora, esse algo, o que foi? Pode ter sido 1000 coisas, velho. Eu já falei aqui. Né? Pode ter sido psyop, certo? Pode ter sido 1000 coisas, cara. Ela pode ter sido visto uma criatura. Estão especulando aí. Né? Saiu até um estudo da Harvard agora, você viu, não? Sobre cripto, os três acadêmicos da Harvard, né? Acabaram de publicar um artigo científico aí, em que eles estão levantando as questões, levantando várias especulações, e uma delas eles consideraram a hipótese de que os seres aí, os aliens, eles possam ser os seres criptoterrestres, né? Ou seja, seres oriundos do interior da Terra, né? de bases aí subterrâneas, sei lá mais o que, né? de outras dimensões até serem viajantes do tempo. Né? Eu recomendo que todos leiam esse estudo aí de 3 pesquisadores da Harvard University, entende? Que estão levantando essas questões todas aí. Entende? Então, em torno do caso Varginha, há inúmeras, todo tipo de especulações, hipóteses, que não é uma prova até hoje, certo? Isso aí não tem. Né? Então, surge todo dia uma nova história sobre o caso Varginha, não surge? No YouTube. Agora eu vi aí uma mulher que falou que, né, uma mulher que até cuidou do ET, sei lá mais o que aí, entendeu? Cada hora surge uma história, quer dizer, ficou um negócio incontrolável, certo? Você teve o relato das meninas, e a partir daquele relato das meninas, o negócio saiu do controle, sabe? Virou um fenômeno
sociológico, cultural, né? Assim, a ponto de, sabe, surgirem a partir dessa história milhares de outras, né? E certamente, vou falar para você com certeza quase total, então acho que 90% dessas histórias não são legítimas, entende? Agora, as meninas são, o relato delas é bom. Agora, como eu estava falando, Wellington, então, não dá. Eu acho que hoje é bem difícil pesquisar o caso, tantas contaminações que aconteceram, e até as várias testemunhas lá da cidade, acho que nem aguentam mais, certo? Se você for lá tentar entrevistá-las, elas não estão mais nem afim, né? Tantas vezes que já falaram, e vão repetir também a mesma história de sempre, né? Entende? Então, certamente não vão querer, muita gente não vai nem querer falar, ou talvez fale, mas vai falar em tom, né? Em um tom já cansativo, já, entende? Se você for lá no hospital, vamos falar, bom, mais uma vez, né? Você chega lá no hospital Humanitas, lá, os caras vão falar, pô, mais uma vez, pô, me enchendo o saco, né? Eu acho que deve ser assim que os caras devem receber hoje, né? Não é isso? Eu presumo, certo? O que você, voltando aqui na Operação Prata, né? O que na sua época, né, não sei quantos anos que você tinha naquela época, o que você lembra naquela época desse caso? Então, pô, na operação. Não, eu não lembro de nada, porque eu tinha. Na época eu tinha 6, 7 anos de idade, 6 anos de idade. Eu também não Né? tinha essa idade também. Eu não lembro de nada. Eu só fui tomar contato com a Operação Prato, o Wellington, quando a revista Ufologia Nacional e Internacional, certo? Que antecedeu a revista UFO, chamava-se Ufologia Nacional e Internacional do GBE, em 1985, né, lá nos primeiros números da revista Ufologia Nacional e Internacional, ele publicou um artigo sobre a operação, sobre o fenômeno, né? O fenômeno Chupa-Chupa, sobre a Operação Prato, e era um artigo do Daniel Rebisso Giese, certo? Que depois ele lançou o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, né? É um livro também que eu tive acesso algum tempo depois, e foi por essas fontes, basicamente, que eu fiquei sabendo do caso disso daí, porque durante o regime militar, na verdade, o Wellington, praticamente nada chegou assim de maneira mais, sabe, abundante, né, em termos de notícias, de informações, a não ser os jornais locais, certo? Os jornais locais realmente produziram muitas reportagens que hoje podem ser encontradas no site aí, né? Tem um site muito bom, né? Foi até onde eu encontrei muito material, muitos jornais. Nesse site aí, se você tiver aí, você fala, eu não me lembro agora Esse exatamente. aqui, esse jornal aqui, ó, que está aqui na foto aqui do lado, Esse é né? um deles. Uhum. Esse site ele reúne todo o material, né, documental, jornalístico sobre o caso, sobre o fenômeno. É um site muito bom. Eu achei muitos jornais que estava procurando e consegui achar nesse site. Então, os repórteres na época, né, dos jornais lá do Maranhão, do Pará, eles fizeram um belo trabalho de reportagem. Né? Agora, a gente pode também falar disso, porque é engraçado, porque teve algumas reportagens que, em certo momento, eles referendaram o fenômeno, depois eles negaram, né? Certo? Falaram que era fantasia, tem várias reportagens assim, você encontra nesse site aí, certo? Falaram que era pura histeria, era um fenômeno mais baseado em histeria, né? E tal, e teve isso também, certo? Agora, eu acho que hoje, a gente vendo hoje todo o retrospecto do fenômeno, todo o histórico, a gente vê que o que aconteceu lá foi realmente um fenômeno bizarro, né? Para dizer, ficar nesse eufemismo aí. Né? Foi um negócio bizarro e que não se explica muito facilmente, não. Wellington. O que mais aí? Vamos lá. Em quantas cidades para você aconteceu esse ataque? Não foi só em Colares, né? Não, não, foi em várias cidades, toda aquela região de Belém, né? Belém do Pará, região de
todo o entorno dos rios amazônicos, certo? Toda a região praticamente ali do norte do Amazonas, né, foi afetada pelo fenômeno, em maior ou menor grau, certo? Maior ou menor grau. Teve regiões mais afetadas, algumas mais afetadas do que outras, né? E que tiveram assim uma quantidade de casos, né? E casos mais virulentos, né? Mais pesados e que acabaram. Teve cidades aí que a população toda, quase que a população inteira fugiu, né? A população fugiu e, e as pessoas, teve aquele negócio das pessoas ficarem fazendo até mesmo à noite, né? Acendendo fogueiras, soltando fogos para espantar os aparelhos, né? Eles chamavam de aparelhos, né? Teve tudo isso. Vamos lá, então, vamos tentando falando, né? Que não pode falar assim de maneira O que muito escancarada. acontece? Uma coisa também que chama muita atenção nesse caso também, né? Que naquela época lá tinha um padre na cidade, né? Que fazia muita procissão, né? E que esses seres não respeitavam nada de religião, nada disso. Em primeiro lugar também, né, pessoal? Religião, qualquer inteligente sabe que foi inventado pelo ser humano. Não, que na Terra não existe religião, não existe tempo. Para eles, não. Para nós existe, né, Cláudio? Isso aí tem que deixar bem claro. Quem é inteligente entende isso. Muita coisa que é Claro. criada pelo ser humano, pelo homem. Então, nada disso existe. Então, não adiantava que esse pessoal rezando lá, que vinham as luzes e atacavam eles. Não tinha a menor diferença isso para eles. Era problema. Não tinha. E para você, Cláudio, o que você acha disso? Não, então, aí, rapaz, realmente não tinha esse negócio aí, né, das pessoas apelarem para para alguma reza, para algo assim, que o fenômeno, né, o fenômeno desse alguma amainada, né? Não teve isso não, Wellington. O fenômeno ele agiu, certo? Ele agiu como ele quis, né? Como ele quis e fazendo das suas, né? Fazendo a coleta, né? Do material como eles queriam, né? Sem nenhum impedimento, certo? Nem a chegada dos militares também na região ali, eles parecem que ignoravam completamente qualquer, sabe, atitude que as pessoas pudessem tomar, entende? Não, eles não, foi um fenômeno assim, Wellington, em que os seres, né, sei lá o que estava por trás disso daí, certo? Eles estavam como que ali, sabe, um tanto quanto necessitados de algo, eles necessitavam de algo, né? Caso contrário, Wellington, eles não fariam da forma como eles fizeram, certo? Eles não agiriam da forma como eles agiram, tá certo? Senão, eles não apelariam, né, para tanto, né? Então, em muitas ocasiões, eles apareciam abertamente, né? Na maioria das vezes eles apareciam abertamente. Então, e tanto que eles foram fotografados, né? Tem muitos filmes e fotos do pessoal lá do primeiro Comar de Belém, né? Da equipe do Irangê. E esse material todo aí são centenas de horas de gravações, centenas de fotos. Esse material até hoje, né? Todos os ufólogos estão esperando ter acesso a esse material, que só uma ínfima parte disso que chegou até nós, né? Chegou o relatório da Operação Prato, graças aí grande parte aos esforços do Daniel Rebício Dias, e
e também a divulgação do Gevaer, né? O Gevaer acabou divulgando esses documentos e uma parte das fotos e dos filmes, mas o grosso, né, todo esse material aí, até hoje permanece completamente desconhecido, Wellington. Esperamos que um dia seja liberado, né? Consiga ter acesso aí, né? Parece que quem viu uma parte desse material aí foi, por exemplo, o piloto Gerson Maciel de Brito. Lembra do Gerson Maciel de Brito, aquele piloto do caso VASP, né? No caso de 1900, fevereiro de 82, né? Que é o caso aí que muitos já explicaram como ele tivesse confundido, né? O planeta Vênus, etc. Mas, de qualquer forma, o Gerson Maciel de Brito, ele, logo depois que aconteceu o caso com ele em fevereiro de 82, no início de fevereiro de 82, ele foi convidado, naquela época, né, pelo Irangê, para conhecer as instalações lá foi levado até Brasília e foi levado, né, talvez para o Nucondabra, não sei exatamente. E lá chegando, o Irangê mostrou para ele uma parte desse material da Operação Prato. O Marcel de Brito contou que viu filmes, né? Esses filmes foram feitos em Super 8, acho que é na bitola Super 8, filmes de 8 milímetros. Ele viu muito material da Operação Prato. E só que, então, ele foi um dos poucos que viram esse material aí, certo, Wellington? Ainda estamos aí em busca, né, de resgatar esse material todo e ter acesso. É engraçado, Wellington, que o escritor Márcio Souza, né, o escritor manauense Márcio Souza, que ficou famoso aí com a adaptação que a Rede Globo fez dos livros dele, né, Média Maria, lembra do Média Maria? Não sei se você lembra, né? O Márcio Souza, ele escreveu um livro chamado A Ordem do Dia, Folhetim Voador Não Identificado, um livro que ele lançou no início dos anos 80, certo? E esse livro, olha, estou falando até nesse livro porque eu encontrei com o Márcio Souza, o Wellington, eu e o Pablo Villarrubia Malso, que, aliás, o Pablo Villarrubia, que é um espanhol, brasileiro espanhol, né? Ele está morando em Madrid, grande amigo meu. Talvez ele entende muito mais da Operação Prato no Chupa-Chupa que eu. Escreveu vários livros em que ele dedicou vários capítulos à Operação Chupa-Chupa. Ele esteve, né, na região, fez muita pesquisa de campo ali, entrevistou a médica Welaide Sim Carvalho, entrevistou o Daniel Ribisso Guies, entrevistou várias testemunhas, né, entrevistou aquele pescador lá que teve, do caso da Ilha dos Caranguejos, né, o Cosme, entende? O Pablo era um superentendido do assunto, né? E eu e o Pablo estávamos andando, olha que coisa engraçada, estávamos andando lá no Rio de Janeiro, num dia desses aí, estávamos lá fazendo pesquisa, aí estávamos ali na praia do Botafogo, né? Naquelas proximidades, e aí eu vi o Márcio Souza, rapaz, eu vi ele, reconheci, né? Ele estava andando ali, ele morava no Rio de Janeiro na época, nos anos 90. Daí eu reconheci, batemos um papo com o Márcio Souza, né? Encontramos com ele lá no Rio, em pleno verão carioca, batemos um papo com ele. E o Márcio Souza, eu não sei como, Wellington, ele teve acesso, certo, a parte da documentação da Operação Prato muito antes do que qualquer um. Talvez tenha sido um dos primeiros, se não foi o primeiro, a ter acesso a uma parte dessa documentação, que ele não sendo ufólogo, ele não era ufólogo, certo? Nunca foi. Ele é um romancista, historiador, manauense. O que ele fez, Wellington? Ele pegou esse material e colocou no livro Folhetim Voador Não Identificado, uma parte dele, mas em forma sabe, uma forma de paródia. Ele fez um humor, né, com esse material. E porque é um livro de humor, né? Esse livro é um livro de humor e sátira política, o Folhetim Voador Identificado. Ele faz uma sátira com o regime militar, né? O regime militar já estava nos estertores, estava chegando ao fim, então ele aproveitou né, e fez ali umas ironias, fez umas tiradas com o regime militar, e ele parodiou, né, nesse livro, alguns ufólogos, como o general Uchoa, certo? Que ele coloca como um general ali, meio, né, que estava buscando contato com ETs, e não coloca o nome Uchoa, ele mudou o nome, né?
Mas era o próprio General Chu. Aí ele fala da Operação Prato, né, em vários trechos, né? Ele fala do fenômeno chupa-chupa. E ele teve, ou seja, esse livro do Márcio Souza foi lançado em 1983, se não me engano, por aí, 1983, certo? Ou seja, ele já teve acesso a esse material, né? Nessa época, sendo que a matéria da UFO, do Daniel Serviço GS, saiu em 85. Tá? Então, é curioso esse aspecto aí, certo? E parece que algumas pessoas, como o próprio Daniel Rebisso, né, tiveram acesso aí, né, provavelmente por alguns contatos que eles tinham com militares, né? Então, há uma especulação aí que um dos militares que possa ter vazados foi o João Flávio da Costa, se não me engano, acho que é o nome dele, né? Um dos nomes que tá citado no relatório da Operação Prato, Wellington, né? Que possa ter vazado aí esse material aí, entende? Eu mesmo, eu tenho uma carta, né, assinada por um dos militares da Operação Prato, que eu escrevi no Condabra pedindo informações e tal, né? E aí um dos que me responderam foi justamente um dos militares, se não me engano, é o João Flávio da Costa, que estiveram envolvidos na Operação Prato, né? Então, mas eu acho que nesse ponto aí falta uma lei de liberdade das informações no Brasil, né, Wellington, para que esses documentos fossem finalmente, todo esse material fosse divulgado, certo? Passou da hora, já, o militar já acabou, já faz o quê? Já faz já faz 30 anos que acabou mais de 30 anos que acabou de militar. Agora, para você, Cláudio, o que existe nessas fotos e vídeos que nós nunca viu ainda que eles escondem? A foto real? Então, veja, veja, na época, Wellington, o equipamento não era como o de hoje, né? Eles usavam aquelas câmeras analógicas, né? E parece que eles usaram filmes de alta sensibilidade, ISO 500, sabe? Filmes especiais para você fotografar à noite, faziam fotos de longa exposição, mas era com câmera convencional, certo, Wellington? Com câmera analógica convencional, e faziam filmes no que não eram nem de perto as que temos hoje, certo? Eram com câmeras também analógicas, Super 8, né? Eles usavam Super 8, não sei se eles usavam 16mm também, mas eram, acho que, mais filmes Super 8, 16mm, né? Aquela bitola, uma bitola fina, assim, né? Que precisa revelar depois, né? Eu cheguei a ter uma câmera. Eu tinha aqueles filmes de bolo, eu lembro, da Kodak. Exatamente. Era um trabalhão, né? Olha, era um trabalhão. Quer dizer, você fazia o filme, você tinha que revelar, custava caro, né? Mas para assistir, você tem que passar num projetor de Super 8, lembra disso? Você bota ali aquele rolo fica rodando, assim, né? Projeta na parede, o negócio. Super 8 eu não lembro, não. Eu lembro do videocassete. Então, foi antes do videocassete isso aí. Foi bem aquelas antes. Aquelas fitas que enrolavam no vídeo que passavam uma raiva. Dos anos 80, né? Meados dos anos 80. Estamos falando de meados dos anos 70, 10 anos antes. Né? Não tinha nem cor, né? Das televisão. Pois é. Bom, na verdade tinha já, né? A televisão em cores foi implantada no início dos anos 70 já, mas pouca gente tinha acesso, pouca gente, né? Ninguém tinha dinheiro para comprar uma televisão em cores, era caríssimo. Eu mesmo em casa, Wellington, eu só fui ver uma televisão em cores na Copa de 82. Chegou na minha casa. Ia ter a Copa de 82, aí compraram uma TV em cores em casa, mas eu me lembro que custou... A de 94, a de 94 eu assisti naquelas televisão de madeira grande, que a minha avó tinha. Ela morava aqui num bairro aqui bem riquíssimo aqui do Belaba, que fica bem no centro ali, então você imagina, tinha dinheiro, e a televisão melhorzinha na época era dessas que ela tinha. Naquele ano. Era assim mesmo. Mas vamos lá, será que a gente vai conseguir falar beleza. As luzes, né, que atacavam aquelas pessoas, o que você acha que era, Cláudio, aquelas luzes? Você acha que era algum efeito que essas naves tinham, que eles falam de... Como é que eu vou falar aqui para você? Que é radiação que tem a nave, que ela... Mas que lá eu acho que era atacado de propósito. Aquelas luzes eram jogadas nas pessoas, né? O que você acha que eram essas luzes? Rapaz, então essa é uma questão
Veja, Wellington, eu especulei aí nos meus trabalhos, considerando o que a gente já conhece de tecnologia, né? Hoje a gente já tem armas de micro-ondas, por exemplo, e na época já havia também, certo? Já havia armas altamente sofisticadas. A partir dos anos 50, vários centros aí, produção de armamentos, né? Nos países de primeiro mundo, já estavam produzindo armas assim, altamente sofisticadas, certo? Eu estou falando aqui de armas de micro-ondas, por exemplo, né? Que foram todas desenvolvidas por causa da Guerra Fria. Então, eu cheguei a especular que podiam ser armas aí, talvez, né? Mas só que veja, Wellington, eu procurei, viu? Eu procurei ver se encontrava algum armamento aí que tivesse sido desenvolvido, que se aproximasse. Sinceramente, eu não consegui ver nenhum tipo de armamento que fosse capaz de um raio, né? Um raio atingir uma pessoa e sugar esse raio, sugar o sangue né? da pessoa. Eu nunca vi eu desconheço esse tipo a existência desse tipo de tecnologia aí, né? A contestação aí que fizeram é que, na verdade, as pessoas elas não tinham sangue sugado propriamente, né? Eu vi várias contestações nesse sentido aí, que, na verdade, as pessoas apenas achavam, né, que podiam ter perdido sangue porque elas ficavam muito nervosas, entravam em pânico, ficavam histéricas, algumas arranhavam, né, o próprio corpo, feriam, né, se auto mutilavam, etc. Mas por outros detalhes, constata-se que, na verdade, houve realmente uma subtração, né? Houve uma subtração aí das hemácias, aí, né? Como a gente não pode falar aqui muito disso, né? Falar das hemácias, houve realmente uma subtração aí do plasma sanguíneo das pessoas. E quem confirma isso é a doutora Welaide Cecim, né? Ela disse que constatou em várias pessoas que ela examinou, ela constatou a perda de sangue, entende? O título do livro do Daniel Ribisso é Vampiros e Exdenese. Eu acho que o título parece meio exagerado, assim, né? Parece filme de ficção, esses filmes de terror, sabe? Mas foi o que aconteceu realmente, certo? Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu, né? De certo, a gente tem que realmente a região toda foi assolada, né? O norte amazônico aí, ele foi extremamente assolado pelo fenômeno, né? Por fenômenos luminosos, teve aparições de seres também, né? E teve o caso, vamos lembrar aqui, o caso ali dos caranguejos, certo? O caso que aconteceu assim antes do pico do fenômeno. Na verdade, o caso do caranguejo aconteceu até numa época que o fenômeno ainda estava, sabe, estava em processo de maturação, né? O caso ali dos caranguejos todo mundo conhece aí, o que aconteceu, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Houve a Cláudio, morte tem dois casos. de um eram pessoas que eram pessoas lá que viviam de cortar árvores, né? Cortar madeira, eles tinham um barco, foram cortar madeira nessa ilha dos caranguejos aí, certo? E a única coisa que eles falaram que viram foi uma espécie de clarão, né? Algo assim. E, na verdade, eles não viram nada, Wellington, certo? Eles não viram nada, eles simplesmente eles dormiram, né? Eles tinham, eram 6 da tarde, eles comeram um negócio lá, né? Depois que quando escureceu, eles comeram o negócio, foram deitar. Aí quando um deles acordou, né? Que viu a situação toda lá, né? Um deles muito ferido, o outro lá morto, entende? Então, um dos sujeitos aí teve que levar o barco sozinho, né? Porque o único que estava em condições de poder levar o barco sozinho, ele passou, era via Crucis, né? Uma situação assim, um perrengue tremendo para conseguir levar o barco de volta para São Luís, se eu não me engano, né?
para levar o barco de volta, passou um perrengue tremendo, e depois ainda ficou muito tempo hospitalizado, né? As pessoas, os que acabaram feridos ficou muito tempo hospitalizado, né? E é um dos fenômenos que aconteceu, certo? Dentro do fenômeno, dentro da fenomenologia aí, né? E o fato realmente certo e concreto é que pessoas, né, realmente perderam material biológico, Wellington. Teve aí uma coleta de material biológico. É aquele negócio, né? Para que, né, Wellington? Para que isso? Né? Eu fiz várias especulações também no meu artigo a respeito disso. Fiz várias especulações, apenas especulações. Então, teve até um boato, Wellington, engraçado na época. Sabe qual foi o boato, Wellington, que rolava? Havia um boato de que quem estava fazendo isso eram japoneses. Sabia disso? Sabia disso, não? Eram japoneses. Não, Muita essa é população engraçado. verdade. É igual Não, o pudim lá do Carlos Bardinha. parece engraçado. Parece engraçado. Hoje parece engraçado, mas isso, a população levava a sério isso na época, sabe? Eles diziam, Wellington, que eram japoneses que viviam, né? Em aeronaves, né, em OVNIs disfarçados e tal, para tirar o sangue da população lá, porque os japoneses eram anímicos, né, precisavam de sangue para se fortalecerem, então por isso que estavam roubando sangue da população. Né? Mas é claro que isso não tem lógica, Wellington, né? Isso não tem a mínima lógica, certo? Se você precisa de sangue, basta você ir a um banco de sangue, não é isso? Certo? Você pegar doações, né? Você não precisa vir disfarçado de ET, vir no OVNI para fazer isso, certo? Claro que isso pode ter acontecido, por exemplo, você ouviu falar aí do fenômeno dos telacaras? Você ouviu falar? Você ouviu falar disso? Não. Então, é um fenômeno que aconteceu ano passado, né? Os pelacaras, aqui na América do Sul, aí, acho que na Colômbia, né? Quem conhece os detalhes, me desculpa, às vezes eu não me lembro dos detalhes exatos, né? Eu fiz até um vídeo a respeito disso daí, né? Acho que foi na Colômbia, se não me engano. Eu não sei se foi na Colômbia, na Bolívia, eu não lembro. Mas tá acontecendo um fenômeno muito parecido com o que aconteceu lá na Operação Prato, Wellington, né? E as pessoas estavam vendo seres que atacavam as pessoas, né? Chamado pela-cara. Só que muita gente filmou esses pela-caras, eles constataram que esses chamados de pela-caras aí, porque chamaram pela-caras por quê? Porque eram seres que estavam atacando as pessoas e tirando a vida delas, entendeu? Tirando a vida e muitas vezes tirando material biológico também, né? Só que algumas pessoas fotografaram esses pela-caras com o celular e aí quando foram ver, sabe o que eram? Eram pessoas usando aquelas mochilas, sabe aquelas mochilas, como é que é o nome? Eu não sei o nome exato disso. Aquelas mochilas que fazem a pessoa voar, né? Mochila voadora lá que faz a pessoa não é paraquedas, né? Não. É? Não é paraquedas, não. Não. É uma mochila com jato, entende? Que faz a pessoa flutuar assim e tal. Aí o que eles constataram? Constataram que esses pelacaras, na verdade, o Wellington, eram mafiosos locais, né? Eram jagunços que estavam usando, né? Estavam assustando a população para poder explorar a riqueza mineral do local. Eles estavam roubando minérios, estavam contrabandeando minérios, uma região muito rica em minérios, né? Eles estavam fazendo isso para contrabandear minérios e outras coisitas más, né? Então, assustando a população. Se constatou isso. Aí a gente pode fazer especulações, né? Será que no fenômeno chupa-chupa poderiam ser também, né? Poderiam ser também. Vai saber lá quem, né, que estava fazendo isso para assustar a população, para poder extrair minérios, também riquezas, porque vamos lembrar o outro detalhe, o Wellington. Essa região toda aí, né, essa região da Amazônia é riquíssima
certo? É riquíssimo em minérios, né? O Vale dos Carajás, por exemplo, ali perto, né? Uma região riquíssima em bauxita, né? Esses minérios todos que é usado, por exemplo, para fabricar componentes eletrônicos, né? Vamos lembrar que nessa época já estava começando o boom, né, do Vale do Silício, certo? Os primeiros estavam sendo fabricados nos Estados Unidos já os primeiros microcomputadores, né? A Apple, né, nessa época já estava lançando lá a Apple I, né? Foi mais ou menos aí nessa época, certo? Logo depois disso daí. Então estava começando a ter o primeiro boom, né, do Vale do Silício. E todo o material, todo esse minério, né, que é muito vital, é um minério vital para a produção de componentes eletrônicos, né? De onde é que vem esse minério? Vem dessa região toda, vem dessa região aí do norte. Outro detalhe, Wellington, essa região aí é uma região propícia também para o lançamento de foguetes, né? Vamos lembrar que a base de Alcântara fica onde? No Maranhão. É muito próximo ali onde aconteceu esse fenômeno todo, né? A base de Alcântara de lançamento de foguetes é muito próximo, né? Então há vários interesses estratégicos desse fenômeno aí. Alguns especulam que possa ter havido, né? Possa ter havido o que ali? Possa ter havido interesses estratégicos, né? Dado vários interesses estratégicos, possa ter havido a intrusão, né, de estrangeiros, por exemplo, que para poderem se apossar das terras, de várias terras, se apossarem de várias riquezas, tenham produzido um fenômeno, né, artificialmente, certo? Vamos dizer, já utilizando ali uma tecnologia disponível na época, né, vamos lembrar que muitos dos OVNIs vistos muitos dos OVNIs vistos foram relatados como sendo muito parecidos com helicópteros, certo? Muitos OVNIs tinham a forma de um helicóptero. Se você pegar o relatório da Operação Prato, você vai ver desenhos, né, de OVNIs parecidos que eles chamavam de naves parecidas com arraias, né, girinos. Bom, o girino parece um helicóptero, né? E chegaram a ser vistos também naves em formas de triângulo, muitas naves triangulares. Aí você vê os desenhos que foram feitos dessas naves triangulares. Essas naves triangulares eram praticamente idênticas aos aviões Stealth B-2, que depois também foram revelados, né, alguns anos depois, com uma tecnologia que estava sendo desenvolvida. Então, logo depois se tornou uma tecnologia pública, mas na época, né, nessa época aí, 77, ainda era uma tecnologia, era chamado de Black Projects, né, projetos negros, e que saiu da área 51, né, por coincidência, certo? Uma tecnologia que saiu da área 51. Então, naves triangulares foram vistos também nessa região aí durante o fenômeno, né? Então, há uma especulação que talvez estavam usando armas altamente secretas, né, testando essas armas altamente secretas nessa região, e talvez parte do fenômeno possa ser atribuído a isso. Agora, é por especulação, Wellington, eu não sei. Certo? Porque se fosse apenas luzes e naves, talvez fosse mais fácil explicar o fenômeno. Mas teve esse lado, né, dos ataques, certo? Isso aí é que, para mim, não é muito difícil explicar, né? E não tem uma lógica, você não tem como concatenar isso, né? Por que as pessoas eram atacadas, né? Muitas pessoas relataram que o feixe, né, havia um feixe de luz e penetrava. Muitas pessoas moravam naquelas casas que não tinham forro, né? Não tinham laje, e aí o feixe penetrava pelo telhado, às vezes pelos buracos do telhado, penetravam e atingiam a pessoa, né? E muitas vezes as pessoas relataram também que fugiam desses feixes, né? Procuravam evitar os feixes, porque sabiam que esses feixes aí, quando atingiam a pessoa, eles tiravam aí o material vital aí da pessoa, né? Então, é aquele negócio, Wellington. Mais uma vez também nós nos deparamos aí com aquilo que nós já vimos anteriormente, né? Não foi algo novo nesse sentido, que nós já tínhamos visto anteriormente, que nós iríamos ver muitas vezes depois, né?
quer dizer, são o fenômeno OVNI coletando material biológico, né? Não se sabe exatamente para que, seria para por necessidade, né? Seria por necessidade desses seres estarem precisando desse material, né? Ou como você mesmo falou agora há pouco, né? Seria um material que eles estão usando para produção aí, né? De sei lá o que, né? Híbrido, sei lá mais o que, entende? Então tem todas essas especulações aí, velho. Tudo isso daí. Você vê que é um fenômeno rico e muito complexo, né? Muito rico e complexo e que para você explicar, você precisa recorrer aí a várias instâncias, né? Só para lembrar também que na época do regime militar havia o projeto Radan, certo? O projeto Radar na Amazônia. Eu sugiro que as pessoas pesquisem o que foi o projeto Radan, né? Que foi um negócio do governo militar, um projeto que visava mapear toda a Amazônia, Wellington, né? Mapear por meios de quê? De satélites, certo? De satélites, de aviões também que passavam fazendo uma espécie de varredura, né? Varredura com sensores, inclusive, para detectar se no subsolo havia riquezas, minérios, né? Mapear toda a Amazônia. Vamos lembrar que o regime militar, né? O regime militar, ele desenvolveu grandes projetos na Amazônia, né? Grandes projetos e a intenção do regime militar era explorar ao máximo a região amazônica, né? Tanto é que construíram a Transamazônica, né? Ou pelo menos tentaram, né? Porque a Transamazônica acabou em vários trechos abandonada, mas eles fizeram grandes projetos na Amazônia. A intenção era explorar a Amazônia até para evitar que países estrangeiros, né? A gente sabe muito bem dos interesses, né, desde sempre, de outros países pela Amazônia, era evitar, era tentar barrar, né, uma parte aí da invasão estrangeira na Amazônia, né? O regime militar fez isso e, claro, com seus lados prós e contras, talvez até mais contras, né? Porque causou a destruição de muitos povos indígenas, aquele negócio todo, certo? E vamos até lembrar, né? Foi nessa época também, Wellington, olha que coincidência, né? Foi nessa mesma época que surgiu aquela história das pirâmides amazônicas, certo? Foi em 78, quer dizer, foi logo em seguida a Operação Prata, foi tudo. Teve aquela especulação das pirâmides amazônicas, né? Saiu na revista Veja, começou a se falar muito disso, etc. Então foi uma época realmente riquíssima nesse sentido todo, Wellington. Vamos lá, manda outra pergunta. Beleza. Eu quero lembrar aqui, Cláudio, de dois casos parecidos, né? Um deles é o caso do João Prestes Filho, né? Sim. Que saiu para pescar e com a bola de luz veio e queimou ele todo, né? E o outro é daqueles que aconteceu em Santos, que a luz é alguma coisa estranha, né? Matavam os animais. Você lembram disso? Então, olha, posso falar com semelhante, mas não sei se segurança do caso João Press, porque eu pesquisei em campo o caso João Press, certo? Eu estive em São Roque, estive em Araçariguama, estive em Santana de Parnaíba, né? Entrevistei um monte de Araçariguama mesmo. Então, entrevistei um monte de gente, entende? Eu e o Pablo, né? Resgatamos o caso e eu escrevi um artigo grande para na UFO, né? Então, é um caso que eu posso falar com segurança. E tudo que nós apuramos em relação ao caso João Press, nós pudemos constatar que realmente ele não foi queimado por uma fonte convencional, certo? Realmente ele foi queimado por algo desconhecido, o que também ninguém sabe. Agora, foi um antecedente do fenômeno chupa-chupa, certo? O caso aconteceu em 1946, no Natal de 46, né? Então, 30 anos antes do fenômeno chupa-chupa, né? E um ano antes da era moderna dos discos voadores, uma época que nem se falava em discos voadores, certo? E o João Prestes Filho, ele teve ele sofreu esse ataque, né? Entre aspas, porque a única coisa que ele viu foi uma luz na hora que ele foi entrar na casa dele, né?
lá em Araçariguama, ele foi pular a janela da casa dele para entrar na casa dele, depois que ele voltou em uma pescaria, e ele só disse que viu um clarão, né, que o atingiu, e ele ficou muito queimado, né, teve queimaduras e acabou morrendo algumas horas depois num quadro bastante horrível, né? Uma morte realmente horrível, que teve o João Prestes, e todas as testemunhas que nós entrevistamos, né? Entrevistamos parentes do João Prestes, todos eles nos confirmaram o que aconteceu, tivemos acesso a atestado de óbito, né? Que consta que ele morreu em decorrência de queimaduras de segundo grau, certo? E então já é um caso, é um protocaso, né? É um protocaso chupa-chupa, certo? Podemos considerar dessa forma, Wellington. E da posteriori, né? Também aí outros casos, como você citou esse aí de Santos aí, certo? Que remetem ao caso aí, né? A esse caso. Beleza. A Mônica Morim está perguntando assim, ó, Cláudio, o que você vê de semelhança nas aparições dos OVNIs entre o caso da Operação Prato e o que está acontecendo no Acre? Então, é aquilo que eu estava falando, certo? Eu acho que há várias semelhanças, né? Agora, talvez pode ser, como eu estou falando, pode ser ação, né, de quadrilhas, né? A gente pode descartar isso, Wellington, né? Porque são regiões altamente disputadas, né? São regiões que a gente sabe que desde sempre teve conflitos nessas regiões, né? Por causa de riquezas, né? De riquezas que se extraem dessas áreas. São áreas bastante disputadas e bastante pesadas, né? Você sabe muito bem aí, né? O que rola nessas áreas. Agora, também, por outro lado, né, são áreas em que também sempre houve muitas aparições de OVNIs, certo? Então, não se pode descartar, né? O ideal seria poder ir lá, né, e pesquisar, sabe? Eu poderia falar com mais segurança, né, Wellington? Né? Pudesse ir até lá e pesquisar pessoalmente, gostaria muito. Com certeza, né? Agora, ô, Cláudio, todo mundo sabe, né? Você também sabe que o Herege Holanda deu uma entrevista para a revista UFO de 3 horas. Gente, não é 1 hora e parece que vocês dizendo internet, não. É 3 horas, né? A entrevista original, né? Que foi dada ao Gevaer e ao Marco Petit, né? Depois dessa entrevista, depois de um certo tempo, ele apareceu morto em sua casa. Que, segundo dizem, né? Ele se suicidou. Qual a sua opinião sobre isso, o Cláudio, né? Ele falou demais, ele realmente tinha problema psicológico. O que você sabe, né, sobre esse tema? Olha, Wellington, então vamos lá. Que fique bem claro que é apenas a minha insignificante opinião, com base no tudo que eu pude apurar, certo? Eu li a entrevista, li várias vezes, não foi uma vez, acho que eu li várias vezes a entrevista transcrita, né, completa não completa, certamente, né, mas todas as principais partes aí que foram transcritas da entrevista, tudo que eu pude apurar e acompanhar de tudo que aconteceu, né, eu apurei, eu verifiquei, né, olha, pelas minhas deduções aqui, né, eu não posso acreditar que o coronel Ranger, né, praticamente logo em seguida da entrevista que ele deu, ele fosse fazer isso. Sinceramente, Wellington, eu não acredito, até porque o único motivo, tá, pelo qual ele poderia ter feito isso seria se ele tivesse com uma doença terminal, não é? Vamos dizer, ele estava com uma doença terminal muito grave, certo? Que iria fazer ele sofrer muito, né? Mesmo assim, certo? Mesmo assim, eu não sei se ele tomaria essa atitude. Vamos lembrar que ele é um militar, né, Wellington? Ele é um militar, certo? O militar está acostumado com, né, dureza, certo? Enfrentar aí as piores situações,
né? O militar é treinado para isso, certo? Para resistir, seja o que for, né? E ele continua sendo militar, apesar da idade. Não era tão velho assim, aliás. Você lembra quantos anos ele tinha, não, Wellington? Eu não lembro. Certo? Mas não era tão velho, né? Ele não era Não, não tão lembro, velho não. assim. Ele não era tão velho, não, né? Assim, o militar, o Wellington, ainda mais um militar como ele, de alta patente, certo? É um sujeito que goza de muitos privilégios, né? Goza de bela aposentadoria, né? Ele estava muito bem de vida, certo? Morava numa bela casa, né? E tudo mais. Eu não vejo assim, se você for ver, não tinha motivos, né? Como eu estou falando, o único motivo que ele teria para fazer, se ele tivesse sofrendo uma doença muito grave, mas pelo que me consta, ele não estava doente. Olha, pelo que eu sei, eu não consegui apurar aí que ele tivesse doente, alguém da família dele tivesse dito que ele estava muito doente. Eu não apurei isso, só se não tiveram isso em sigilo, né? Ele quis simplesmente, ele quis guardar para ele isso, né? E cometer um ato extremo desse, entende? Então, a gente já viu aí muito disso, né, Wellington? Né? É muito estranho isso. A gente viu isso aí no caso, lembra do PC Farias, lá do caso PC Farias? Né? Lembra? Aquilo lá também não tem pé nem cabeça, né? Certo, até hoje esse caso é extremamente mal esclarecido. Só que é assim, né? Durante o tempo você fala daquilo, depois você passa um pano total e ninguém vai falar mais nada, né? É assim que as coisas acontecem. É como o do Trump agora, certo? Aconteceu aí o atentado contra o Trump, Aham. falou-se durante 2, 3 dias, aí agora vê as Olimpíadas, não se fala mais nada, certo? Onde é que estão as investigações? Por que é que permitiram o rapaz lá, né, ficar a 130 metros do Trump em cima de um telhado com um R-15 e ninguém fez nada, entendeu? As falhas grotescas de segurança, sabe? Ninguém fala nada disso daí. É um negócio que já está aí sendo totalmente encoberto aí, com muitas outras. Por que mataram o cara? Não é? Por que mataram o cara sem. Por que simplesmente não deram um tiro nele, imobilizaram ele, para que ele pudesse ser interrogado? Não é isso, Wellington? Mataram o cara não tem como falar nada, né? E por que não simplesmente tivesse dado um tiro aí não precisariam matá-lo, podiam meter um tiro na coxa, Mas no caso do Holanda, eles estavam falando que estava com depressão. As pessoas acham que não entendem muito o que é depressão, né? meu, isso daí. Então, eu fico aí buscando informações sobre isso e tem muita informação, mas de fonte alternativa, certo? A grande imprensa não fala mais nada. Então é isso, Wellington, seria o mesmo, entende? A gente vamos buscar lá no passado, teve aquele caso do James Forrestal, lembram disso? Lembra disso lá do James Forrestal, né? E tem várias isso na ufologia aí, né? Pessoas que acabam tirando a vida de maneira totalmente sem motivo, né, aparente, entende? Então eu sinceramente, Wellington, eu penso que fizeram algo com ele, sinceramente, eu só posso pensar isso, né? Se bem que também o que ele falou, em parte a gente já sabia, todo mundo já sabia, né? Da operação. Ele contou o que aconteceu, é que ele contou mais alguns detalhes a mais e o relato dele, né, em si, né, como militar que se presta a vir a público, acaba referendando, né, acaba endossando tudo aquilo que a gente já sabia, certo? Então, chegariam talvez a um ato extremo desse, eu não duvido, certo, Wellington? Porque eles fazem isso com tudo aquilo que contraria, né, o que não tiver na agenda deles programada, né, dessa gente aí, certo? O que não está na agenda, certo, deles, e se você contraria, você vai ser de alguma forma, né, aí, né, como se dizia em Blade Runner, né, você será removido, né, algo assim, entendeu? Como se fazia com os replicantes em Blade Runner, né? Não é em Blade Runner, por exemplo, assim, eles não é assassinar alguém, é remover, né? Algo assim, um palavreado assim. Então eles removem alguém, entende? Simplesmente eles apagam
apaga o cara e assim, Queima de arquivo. queima de arquivo, entende? É algo do gênero, né? Algo mais ou menos assim, certo? É por esse motivo que, por que só o Irangê que veio ao público falar? Um monte de militares envolvidos aí nisso daí. Por que nenhum teve coragem até hoje, né? A gente tem que se perguntar isso aí. Eu pergunto, né, pessoal, E outra pergunta, ó. né? Por que outros militares não vieram a público e falam? Como o João Flávio da Costa morreu já faz um tempo aí, né? Eu fiquei sabendo, certo? Mas por que outros não vêm à baila e falam mais do fenômeno? Você vê que, Wellington, a gente estava até falando da noite oficial dos OVNIs, né? Aí, pouco antes, o brigadeiro Otávio Moreira Lima, né? No primeiro momento ele veio a público, né? O ministro da Aeronáutica na época do José Sarney, 1986, início do governo Sarney, primeiros meses, plano cruzado, tinha acabado de ser lançado, é uma época de que a ditadura militar tinha acabado, né? Tinha acabado de ser suplantada, começou a nova república, aí você tem um fenômeno de grande magnitude, foi a noite oficial dos OVNIs, aí vem o brigadeiro Otávio Moreira Lima na frente, né, fazer um pronunciamento oficial à nação, dizendo que a própria aeronáutica tinha mandado caças, né, Mirage, para interceptar OVNIs, né, São José dos Campos, Rio de Janeiro, né, e tudo mais, certo? Ele vem a público, faz uma declaração dessa, vem vários militares, confirmam tudo, né? E aí o que acontece? A impressão que você teve ali que havia uma grande abertura, né? De repente fala, pô, agora vai, certo? Aí passa uns dias, tudo aquilo ali é completamente abafado, né? E eles prometeram que iam liberar toda a documentação, não sei o que e tal, e nunca liberaram, né? E nunca liberaram essa documentação aí, a não ser umas partes aí, né? Que agora aí estão surgindo aí nesses arquivos nacionais da vida, mas eles nunca cumpriram o que prometeram. Aí ficou tudo por isso mesmo, né? Então é assim, Wellington, né? É uma política estranha essa, não? Num certo momento eles têm uma distensão, né? Eles abrem, aí de repente eles fecham tudo. É estranho, né? Como é que os documentos da Operação Prato vazaram? Certo? Como é que eles vazaram? Certo? Eles vazaram. A gente tem acesso à documentação da Operação Prato. Como é que eles vazaram? Né? Foram os próprios militares que fizeram isso vazar? Entende? Até hoje também não se sabe muito bem como é que foi isso. Certo? Então eu penso sim, Wellington, que o nosso amigo aí, o coronel Irangê aí, nessa ele rodou, viu? Nessa ele rodou. Beleza, e para a gente incrementar aqui na parte final aqui da nossa live aqui, eu quero falar com você sobre o seu vídeo lá no seu canal do YouTube, né? A sua opinião sobre a famosa mulher da Ilha do Meio, a loira da Ilha do Meio, que comia quantos quilos de peixe, né? Então, eu recomendo a pessoa entrar no meu canal aí e ver o vídeo que eu fiz aí, né? Que na verdade é um trecho de um vídeo maior, né? Que eu fiz a Operação Prato, mas que eu tive que cortar para ele passar aí pelo crivo aí da censura, né? Então, Wellington, a mulher do meio é aquela, virou folclore, certo? Virou lenda urbana, se confunde também com histórias da época do regime militar, né? Porque alguns dizem que ela chamava Elizabeth Berger, né? Algo assim, certo? Elizabeth Berger. É isso mesmo. Não é isso? E porque foi encontrado documento, mas olha, tudo isso daí, na verdade, eu tentei achar isso daí, não tem nada, viu, Wellington? Não tem. Se fosse mesmo o nome dela fosse esse, haveria algum documento, alguma coisa, não tem nada, né? E é engraçado que ela, segundo as histórias, ela chegou a polícia chegou a prendê-la, né, algumas vezes, ela foi para a delegacia prestar depoimento. Mas como chegava lá, não encontravam nada contra ela, né? Liberavam, certo? Mas aí teria que ter, eu acho que teria que ter alguns relatórios, aí não teria? Uma foto dela, né? Só que não tirava uma foto, não tem nada, eu acho posado isso daí,
sabe? Não tem É nada, só não tem uma invenção de foto. internet, né? Então, só tem historinhas, né? E muita história inventada, viu? Eu vi muita história aí totalmente inventada, certo? Eu até vi uma história aí que quase que conecta a mulher do meio com a Dolores Barrios, sabe a Dolores Barrios? Eu também fiz um vídeo sobre a Conheço. Dolores Barrios no meu canal, aquela venusiana que apareceu no Monte Palomar em 1954, numa convenção de discos voadores, né, de contatados, que foi fotografada pelo João Martins. Ele estava ali cobrindo, né, a reunião no Monte Palomar, estava o Adamski lá, o Daniel Fry e Truman Breton, né, e companhia bela. E aí apareceu, né, no meio da conferência do Monte Palomar, uma das primeiras conferências de ufologia, né, 1954, né, gente? Uma época romântica da ufologia aí, né? Imagina, né? Devia ser uma delícia aquela época, não? Eu adoro os anos 50, eu gosto, eu tenho um certo fascínio pelos anos 50, né? Uma era assim um pouco dúbia, né? Época ufológica. Uma época ao mesmo tempo ingênua, né? Ingênua e uma época também muito paranoica, né? Muito, porque era o começo da era atômica, certo? Então misturou aquela certa ingenuidade, né? Aquela estética, né, dos anos 50, Elvis Presley surgindo, rock and roll, aquela coisa toda, né? Os primeiros eletrodomésticos, as pessoas começando a comprar os primeiros eletrodomésticos e tudo mais, né? E a Dolores Barrios, então, meu caro Wellington, ela aquela suposta, né, que o João Martins colocou ela como uma mulher estranha, e ela realmente tem assim, uma feição diferente, né? E as pessoas do Monte Palomar achavam que ela era uma venusiana, certo? E aí tem aquela foto, a famosa foto que eu visto no Cruzeiro, né, da Dolores Barrios, e nunca mais também, ninguém conseguiu encontrar a Dolores Barrios, ela sumiu do mapa, certo? Ela falou que chamava Dolores Barrios, ela era estilista de moda, certo? Ela sumiu do mapa, nunca ninguém mais conseguiu encontrar ela, né? Eu até citei uma aí que talvez fosse ela, mas olha, acho que não era não, viu, Wellington? Não é muito diferente. A feição é muito diferente. Mas então teve até umas histórias que tentaram conectar Dolores Barrios com a mulher do meio, porque alguns pontos em comum. Wellington, a mulher do meio era loira também, né? Como a Dolores Barrios, e algumas versões dizem que ela também se apresentava como estilista de moda, algo assim, entende? Dolores Barrios era uma estilista de moda, o modo das duas se vestir era parecido e por aí vai, né? Mas as semelhanças param por aí. A Elizabeth Berger, vamos chamar assim, o Wellington, era vista muitas vezes, isso é fato, né? Tem fatos e mitos, certo? Parece que tem o fato aí, que muitas pessoas viam ela nesse local, nessa ilha do meio aí, e ela vivia sozinha, uma mulher que vivia sozinha, né? Vivia numa casa que dizia que ficava iluminada à noite, e que ela andava, ela andava como veio ao mundo, né? Ficava passeando como veio ao mundo, e assim, era tido como uma hippie. Isso era muito comum na época, né, Wellington? Havia muita gente que levava uma vida no estilo hippie, né? Nos anos 70, e ela podia ser uma mulher assim, hippie. Agora, houve uma desconfiança que ela era uma guerrilheira, certo? Que ela era uma guerrilheira, estava envolvida com movimentos subversivos, comunistas. Ela podia ser um contato, né? De um grupo aí organizado, entende? E que pudesse estar ajudando, né? Então ela foi alvo aí de investigação militar, mas não encontraram nada contra ela, certo? Depois ela sumiu. Aí disse que foram lá na casa dela, encontraram um pedaço de papel que estava escrito, deu uma pista, né, a respeito de quem ela poderia ser. Foram atrás, também não acharam nada. E aí começaram a surgir mil histórias. Aí surgiu até uma história aí de que ela foi uma mulher muito parecida com ela, né? Foi vista num terremoto, certo? Era uma enfermeira cuidando de vítimas de um terremoto nos anos 80, nos Estados Unidos, algo assim, entende? Mas também tudo especulação, rapaz, não dá para saber nada a respeito disso, certo? Então fica um negócio desse aí, né? Mulher dos peixes, era chamada também porque ela dizia que ela comprava muitos peixes no mercado, 200 quilos de peixe, e era conhecida como a mulher que alimentava a mulher dos peixes, que alimentava as criaturas aí do Chupa,
Entendeu? Ficou esse boato, entende? Ficou esse boato aí, né? Tudo boato, não dá para saber nada a respeito. Beleza. Então, ô Cláudio, quero passar aqui agora um assunto que não sei se você viu. Se você não viu, eu vou colocar aqui para você ver. Que foi o seguinte: saiu esse dia para trás que eu pus aqui no canal. O Dirceu que está falando aqui, né? Que no Boca do Trombone, explicado sobre o caso do OVNI lá em Curitiba. Você viu o caso desse OVNI lá de Curitiba? Que quem tiver curiosidade, está no canal dele, na coluna do Dirceu Calemba, para ver, né? Uns falaram que era balão, eu Vou ficar só em áudio no momento aqui. Vou ficar só em áudio, mas eu estou te ouvindo. Vai, continua. Muito perfeito, muito perfeito. Então, se você quiser ver, eu coloco aqui para você. Tá. Para você dar a sua opinião. Se você quiser, eu compartilho aqui a tela para você, se você quiser ver. Bom, manda aí, vamos ver. Só um minutinho. Aqui. Deixa eu rodar aqui. Esse. Você pode explicar algo aí, Wellington? Então, aí, ó. Quem filmou? Ele começou filmando um objeto pequeno. É muito perfeito, não é? Parece de forma de Saturno, né? O objeto, é isso? Tem um anel. Aí, segundo até o Dirceu falou aqui, para ele parece que é um balão, e talvez não foi nem gravado em Curitiba, e sim em Miami. Viu? Aí, ó, parei, aí, ó, pra você ver. Não é mas perfeito? É só isso? Sim, mas o filme é só isso? Só. Não, aí que está, Wellington. Por que não filmaram mais? Ele tem um outro vídeo aqui, ó. Se for um objeto não identificado aí que... Pô, o cara tem que ficar filmando ali, né? Filmou só isso? Não. Tem mais? É só um trecho aí, é isso? Aqui, ó. Quer ver o outro aqui? Eu vou sair dessa tela aqui. Eu vou colocar o outro aqui. Quer ver, ó? Ele fez 2 vídeos de 3 minutos, foi só. Achei. Ó. Aí ficou claro, né? Tá. Quantos minutos tem no total? 45 segundos os dois. Ah, só isso? Poxa. Então, rapaz, o que dá para falar disso? Não dá para falar muito. Pode ser coisa. Exatamente. Tem outra também, né? Pode ser. Pode ser. Será que igual o senhor falou, será que é de Curitiba mesmo? Então, também não sei. Tem alguma referência? Dá para ver no cenário se é Curitiba? Não, nada. Tem que ter mais informações, Wellington, senão não tem como... Parece que é um brasileiro que gravou, né? A impressão que dá, né? Tá. Não dá para saber. Tem uma pergunta aqui para você aqui na Rota das Músicas. Não tem como falar nada, desculpa, Wellington. Você boa noite, Cláudio. Ele está falando assim, boa noite, Cláudio. Você já viu esse documentário sobre a Elizabeth Berger que já está rolando no canal Belém de Arrepiar? Não vi, confesso que não. Não vi, não. Então vou ver também. Você viu, Wellington? Você viu? Não, vou ver. Não vi. Mas diga alguma coisa aí, o que tem de... O que ele falou nesse documentário, se tem alguma... Apresentou algo mais concreto, né? Eu não sei. E tem outra, né, o Cláudio? Imagina essas pessoas, eu queria muito mesmo que nós temos uma evolução muito grande em aparelhos, tanto de TV como de celular, que uma pessoa ou várias pessoas comprassem um celular bom e começassem a gravar e fizessem imagens reais mesmo. Lógico. Não ficasse inventando fake news, né? Lógico. Não, porque a gente sabe muito bem que quase todos, né, essas filmagens que aparecem aí no YouTube, quase tudo, a maioria é CGI. 90% é falso. Todo é falso, é só para conseguir views, né?
O pessoal faz esses vídeos em CGI hoje com muita facilidade e, né, e põe aí no YouTube aí para ter views, né? E tem muito mesmo, né? Tem 1 milhão, 2 milhões, porque o pessoal fica interessado. Mas eu não tenho isso, não. Não, não, mas isso aí é uma indústria, viu? Não sei se as pessoas sabem, existem produtoras, produtoras especializadas em fazer esse tipo de vídeos. Isso eu sei. Né, você sabe disso, está cheio de produtores especializados e eles lançam lançam, né? Aí de maneira irresponsável, né? E apenas para conseguir views, apenas isso, certo? E assim, tirando isso daí, né? Pessoas que filmam, eu acho que é o seguinte, ó, eu já vou dizer, eu aprendi isso com o Claudio Cobo, tá? A pessoa tem que, quando registrar um fenômeno, né? Ela tem que tentar registrar o máximo possível, certo? Do objeto, procurar filmar não só o objeto, como pontos de referência também, né? O cara tá lá, certo? Embaixo tem prédio, tem casa, tem monumento, sei lá o quê. Ele filma também lá o monumento, né? Para mostrar onde ele está e tudo mais, certo? A pessoa registrar o fenômeno com o máximo de detalhes, certo? Poder ampliar também o máximo que ela puder, se o objeto for muito pequeno, e ficar filmando o máximo tempo que ela puder. Né? Acompanhar desde o surgimento geralmente não dá para acompanhar o surgimento, porque a pessoa vê já está lá, né? Mas fica lá filmando até o objeto desaparecer. Esse objeto vai desaparecer com uma alta velocidade, a pessoa, você captar um objeto né, que nem um foguetão, assim, ele sai de uma alta velocidade, ou desaparece de repente, assim, seria um registro fantástico. Né? Tem muita gente que filma objeto, o Wellington. Geralmente o cara filma, ele está lá com o celular, né? Hoje em dia todo mundo filma com o celular, ele está lá, filma um pouquinho, aí ele filma uns 30 segundos, já para. Não, pô, fica filmando, né? Filma o tempo que for lá, 10 minutos, 20, meia hora, né? Fica filmando lá o máximo tempo que ele puder do objeto para que você tenha o máximo de detalhes, você possa fazer uma análise depois do filme e ter todos os dados do filme, né? Quem filmou, a hora que filmou, onde filmou, né? Não tem, não, a maioria não tem. Aí, geralmente, quando você encontra esses vídeos na internet que não tem dado nenhum, sabe? Não fala quem foi, aonde, geralmente já fica desconfiado. Né? O filme tem que ter todos os detalhes, o máximo de detalhes, para você ter condições de fazer uma análise aí, né? Poder tirar alguma conclusão. Aqui, ó, ele respondeu aqui, só para a gente poder encerrar a live aqui. Ele falou para você assim, ó. No documentário, traz depoimento de pessoas que conviveram diretamente com a senhora Elizabeth, que relatam comportamentos estranhos dela, além da movimentação das estranhas luzes no mesmo período. Não, maravilha. Se traz aí testemunhos, né? Pessoas que conviveram, é maravilha. Eu acho que pode reforçar, né? Agora, as especulações seriam que ela pudesse ser até uma extraterrestre, não é isso? Uma própria extraterrestre, uma própria mulher dos aparelhos, né? Será que os testemunhos corroboram isso? Né? Ou corroboram apenas que era uma mulher que estava ali, sabe, interessada em adquirir alguma propriedade? Porque também ouvi falar disso, que ela era uma mulher que queria comprar propriedades no local, né? Certo? Precisa avaliar tudo isso, né? Ver se esses testemunhos estabelecem um perfil, né? Um perfil correto aí de quem foi essa Elizabeth Berger aí, né? Agora ficou a Elizabeth Berger mesmo. Parece que ela era suíça, algo assim, né? Suíça, se não me engano. Franco-suíça, algo assim, né? Que andou aí por vários países da Europa e tal, e teve lá, né? Nessa região, certo? Então, não deixa de ser, né? Bastante interessante você, né? Tentar levantar o máximo também de informações sobre ela e quem sabe aí a gente conseguir chegar a uma conclusão de quem foi ela. Não é isso? Beleza, então, Cláudio. Quero agradecer aqui a sua presença aqui, né? Mais uma vez, né? Muito obrigado aqui, né? A todos que assistiu, que vai assistir, deixe seu like, né? Se inscreva no canal, ajude a compartilhar a live. A próxima live que eu quero fazer com o Cláudio que é sobre a noite oficial dos OVNIs em setembro, né?
Suas considerações, Cláudio, final. Não, é isso daí, gente. Vamos aí dar um like aí no vídeo, dar uma força aí para nós. Não é isso, velho? Se inscreva no A canal. ufologia precisa, viu? E Se muito. inscreva no canal, se inscreva no meu também. Né, vamos ver aí os próximos desdobramentos de muito do que anda acontecendo aí. Vamos ver aí, vamos ver o que vai rolar mais nessas Olimpíadas, né? Virou Olimpíadas aí. Né, depois dessa abertura aí bizarra, certo? Vamos ver o que vai rolar mais aí, Ó, né? o Riba tá te mandando um abraço aqui, ó. Quem? O Riba Menezes. Riba, opa! Ô, Riba, um abração para você, meu. Abração aí, está sempre ligado, né? Aliás, tem muitos Eu quero te amigos. agradecer aqui ao Riba, que ainda tinha na live, ao pessoal lá do Brasil UFO, né, que me passou o número do Júlio Roque, que ele vai estar conosco no próximo sábado, né? Uma grande live, né, que eu quero fazer com ele aqui, né? Então, gente, próximo sábado também ufologia aqui às 20 horas aqui no canal aqui, né? Então, meu muito obrigado aqui, Cláudio, né? Muito obrigado de novo, né? Até a próxima live com a noite oficial dos OVNIs, né? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Com Valeu. Deus. Um abraço a todos aí. Obrigado. Te